Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com o Daniel Perry, ou é Perry? Olha, tem gente que fala Perry, Perry, mas o mais comum é Perry. Perry, pronto, perfeito. O Daniel é diretor do sistema Anglo, das escolas Anglo, muita experiência no setor educacional, é executivo da educação. Seja bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço o convite, estar aqui com você é um prazer, é uma honra para mim. Daniel, eu sempre começo com essa curiosidade, né? Como é que foi tua trajetória, né? O que é que você passou, qual foi teu caminho percorrido até chegar aqui? Conta pra gente um pouquinho da tua história, porque quem nos assiste, geralmente também é da educação, e sempre tem essa curiosidade. Pô, esse cara, como é que ele chegou aí? Né? Perfeito. Como é que ele... Olha, tudo começa quando eu entro na faculdade de História. História. Eu fiz História na Universidade de São Paulo e, a princípio, eu não escolhi essa carreira para trabalhar com educação. Eu escolhi a graduação de História porque eu gostava de História. E aí, durante a Você graduação... queria se aprofundar na história, né? Exatamente. Não era um interesse profissional, era... Exatamente. Eu era um jovem de 19, 20 anos que já trabalhava com publicidade e quis fazer história, né? Porque eu gostava, eu queria me aprofundar, queria ampliar meu repertório. E durante a faculdade eu percebi que dar aulas ia unir duas coisas que eu gostava muito: história e usar a criatividade. Porque quando você prepara uma aula, né? Você está usando ali a criatividade para desenvolver as melhores estratégias didáticas. Sim. Então, vendo amigos comentarem sobre como era lecionar, eu me interessei e acabei, né, procurando trabalho, sendo contratado por escolas na época. E aí desenvolvi uma carreira como professor. Há cerca de 20 anos atrás, eu entrei no Anglo, né, como professor de história, no pré-vestibular. E logo eu virei gestor, eu virei coordenador de uma unidade. Aí eu coordenei várias unidades. O Virei... ângulo naquele período está espalhado pelo Brasil, né? Exato, né? O Anglo, ele tem mais de 1.000 escolas parceiras. Tá? Hoje em dia são 1.300 escolas parceiras. Mas o Anglo, ele possui de sua propriedade o curso pré-vestibular aqui em São Paulo, né? Com uma unidade na Paulista, tá? Ali na região da Paulista, na Rua Bela Sintra, e uma unidade na Vila Mariana. E também possui um colégio, o Liceu Anglo, né? Então, bem, na época era um pouco diferente, né? O Anglo tinha algumas outras unidades. Eu lembro que eu sou da Paraíba, né? Sou de João Aham. Pessoa. Tinha uma unidade ângulo lá, né? Lá em João Pessoa. Né? Então. Na verdade, essa unidade, ela era uma unidade parceira. Ela usava o Usava o nome. sistema Anglo e usava o nome Anglo. Então, algumas unidades até hoje no Brasil usam o nome. Então, por exemplo, a gente tem o Anglo Piracicaba, né? Ah, tá. O Anglo São José dos Campos. Vocês São permitiam que usasse as duas isso, coisas. são escolas, né, muito parceiras há muito tempo, né? E naquele contexto, anos 70, 80, 90, né, ainda havia essa estratégia, né, de conceder o uso do nome para alguns parceiros estratégicos, ok? Então, eu comecei trabalhando por um desses parceiros estratégicos, o Ah, Anglo tá. Osasco. E aí depois, né, algum tempo depois, eu vim trabalhar na sede do Anglo, né? Já como coordenador, também como professor, aí virei autor de materiais didáticos do sistema Anglo e fui ocupando diversos cargos, até hoje em dia que eu sou diretor executivo do sistema Anglo e do curso Anglo Vestibulares. Entendi. E você começou também a produzir material didático. Você Sim, resolveu ser autor de eu material sou didático. autor de história, sou autor de materiais do ensino médio e do segmento Você pré-vestibular. ainda é autor. Você ainda Ainda consegue sou. ter tempo para Consigo. produzir Não material. é tão simples virar a chave, né, de executivo para autor, mas eu consigo e gosto, né? Produzo teoria, questões, né, para simulados, é bem gostoso, né? Ainda me Legal. mantenho conectado à história, à disciplina história, através da autoria de materiais. Interessante, interessante.
Geralmente o professor ele tem dificuldade de largar a sala de aula, mas no seu caso você também teve dificuldade de largar esse processo de autoria, né? Como eu me tornei gestor muito cedo, eu tinha uns 27 anos, eu virei coordenador de uma unidade do ano. Muito jovem, né? Eu eu não dava tantas aulas. E conforme eu ia ampliando o meu escopo na gestão, eu fui diminuindo a quantidade de aulas. No meu último ano como professor, que foi em 2020, eu dava apenas 2 aulas. Então foi algo gradual, né? Então não foi um choque, não dava 30 aulas e de repente eu parei, né? Então foi uma transição gradual e suave para a gestão. Mas quando falta um professor, ainda dá vontade de você ir lá. Às vezes dá vontade, mas eu dou bastante palestras por escolas, em eventos. Treinamento para professor, às vezes. Treinamento para professor, e isso já me satisfaz um pouquinho, bastante. Eu também. Eu larguei a sala de aula no meu caso era ensino superior em 2016, e hoje eu dou capacito de professores, etc, dou palestras, é o que me supre um pouquinho a vontade. Mas você sabe que, olha, os momentos de maior realização profissional da minha vida foram em sala de aula. Você conseguir encaixar uma aula que encanta, que ensina, que faz diferença na vida do aluno, é muito realizador para quem escolheu a educação, né? Eu não sou saudosista, assim, tenho saudade de dar aula, eu queria voltar a dar aula. Não, eu fiz uma transição gradual, consciente, né? Estou muito bem na função que eu exerço hoje em dia, estou bem realizado. E quando o estudante ele retorna, né? E isso já aconteceu comigo, eu acho que pode ter acontecido com você também. Depois de muitos anos que ele foi teu aluno, que ele retorna e ele chega para você e fala: eu lembro daquela aula que o senhor me deu e o senhor falou sobre isso e aquilo me marcou. É verdade. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico e eventualmente acontece. Acontece. Né? Os meus primeiros alunos são hoje pessoas na casa já de uns 40 anos. Né? Tem gente casada, com filhos. É muito legal ver que muitos lembram, né? Isso é muito gratificante. Né? Sem dúvida. Eu tenho uma aluna uma ex-aluna, claro, que eu comentei em sala de aula que todos os alunos eles podiam fazer o que eles quisessem, que eles podiam, era uma aula para enfermeiros, para enfermagem, e que eles podiam ser enfermeiros no Brasil, podiam ser enfermeiros nos Estados Unidos, na Europa, para tudo tem um caminho. E ela perguntou em sala de aula: qual é o caminho para ser enfermeira no exterior? Aí eu passei para ela um edital do governo de bolsa. Você pode fazer um sanduíche aqui, fazer parte do curso lá, e aí você aprende a língua, você faz o contato. Aí deu uma ideia de como ela ia fazer. Não é que essa menina fez exatamente o que eu disse. E hoje ela é enfermeira, ela passou um tempo no Canadá, voltou para o Brasil, e hoje ela é enfermeira na Alemanha. Olha, então você impactou muito profundamente. E ela veio ao Brasil uma época, me chamou para conversar e disse: olha, se você não tivesse me orientado, eu não sou o que eu sou hoje. Isso é magnífico. Né? Isso é fantástico. Isso é realizador demais. Só o professor tem a possibilidade de ter uma experiência como essa. Verdade. Não é verdade? Impactar dessa forma, né? E a mesma coisa no ensino básico, né? Eu lembro de professores de ensino básico que me impactaram até hoje, né? A gente que trabalha com educação certamente foi marcado por professores em algum momento, né? Eu lembro que o meu gosto por história começou na antiga 6ª série, que hoje em dia seria o 7º ano, né? Do fundamental nos finais. Quando eu tive uma professora, a professora Wanda, no Colégio de São Bento, aqui em São Paulo, que dava uma aula magnífica. Que você mergulhava na história. Eu mergulhava e eu estudava por prazer. E aquilo me marcou profundamente. E foi o momento em que eu comecei a pensar em ser historiador. A princípio eu pensava nisso. E aí a vida, né, como diria Guimarães Rosa, tem ocultos caminhos. Comecei como professor e hoje em dia, né, sou um executivo de educação. É bom ouvir esse tipo de testemunho, Daniel, porque às vezes o estudante ele acha que os caminhos eles são lineares. Sim. Né? Eu vou me matricular no ângulo, vou fazer o vestibular, aí vou fazer medicina, vou fazer direito,
e tudo vai dar certo na minha vida, né? Dificilmente é assim. Dificilmente é assim. Né? E aí você conta uma história que não, eu não fiz medicina, não fiz direito, eu fiz história. Exatamente. Né? E eu estou aqui graças à história. Exato. Não dá para planejar tudo, né? Ter planejamento na vida é essencial. Mas nem tudo que acontece é fruto do planejamento. Isso. Porque você não consegue prever oportunidades que vão aparecer na sua vida. Isso tem coisas que a gente não controla, né? E quando você faz com as coisas bem feitas e com integridade, as oportunidades elas terminam aparecendo. Isso é verdade. É o que eu sempre falo para os alunos. Em qualquer né? área, né? Quando eu dou palestras para alunos de ensino médio sobre vestibular, estratégia de prova, escolha da carreira, eu digo que o melhor é escolher o que você gosta, né? Pesquisar sobre a área, conversar com profissionais, porque se você cursar uma graduação que você gosta, você vai ser bom naquilo e as oportunidades vão aparecer, né? E o próprio rendimento financeiro vai aparecer. Né? Se você faz algo forçado, você não vai ser tão bom, provavelmente. Daniel, o mercado educacional do ensino básico, do ensino superior no Brasil, ele é um mercado bem menor do que o ensino básico do público. Né? A maior parte dos nossos estudantes do ensino básico está no ensino público. Exato. Cerca de privado 80%. Ali. É mais ou menos o que acontecia com o ensino superior há 40 anos atrás. Tá. Né? No ensino superior você tinha a maior parte das graduações eram no setor público, depois se inverteu, agora é o privado. E no ensino básico mantém-se essas diferenças. Né? No ensino básico privado, você tem uma variabilidade de formatos de escolas, tanto do ponto de vista pedagógico como do ponto de vista filosófico. Perfeito. Né? Muito grande. Né? Você tem escolas confessionais de várias vertentes, com várias filosofias. Sim. Você tem escolas que usam intervenções pedagógicas mais progressistas, outras mais tradicionais. Enfim, você tem um leque. Né? Numa cidade como São Paulo, você tem de tudo. Né? Escola bilíngue, enfim. Escola confessional. Então, o estudante e a família que tem condições de estudar no ensino privado, ele tem essa vantagem, né? De você olhar para a escola, essa escola ela tem um perfil da minha família, Sim. eu quero que meu filho venha estudar aqui. E do outro lado do balcão, você, né, no caso, como executivo do setor, você sabe também que é muito difícil você abrir uma escola que vai conseguir agradar a todos os públicos. Pelo contrário, você vai abrir uma escola que vai atingir um certo nicho. Perfeito. No ensino público, isso não é bem assim. Sim. Né? O estudante ele tem um modelo de escola praticamente único, com o mesmo tipo de intervenção, com o mesmo tipo de... Vai variar talvez a qualidade de uma escola ou infraestrutura melhor ou pior de uma escola ou outra, mas o modelo é basicamente o mesmo. Qual é a tua visão sobre isso? Né? Esse estudante do setor público que não consegue ter acesso às escolas privadas, ele fica meio preso a um modelo. Né? Eu vejo que isso que você traz, né, escancara um problema, né, que o Brasil vive, né, que é a desigualdade, né, de oportunidades. Porque as famílias que conseguem, né, pagar pela educação têm um leque variado de opções. Quanto maior a renda, maior esse leque de opções, portanto, maior possibilidade de escolher um colégio que tenha a ver com o perfil da família e, sobretudo, com o perfil do aluno. Né? Tem aluno que se dá melhor num modelo tradicional, tem outros que preferem um modelo alternativo, existem inúmeras possibilidades. E acho que isso também escancara um problema profundo no Brasil no que se refere à educação. O Brasil nunca pensou a educação como uma questão estratégica de segurança nacional. Você sabe que os países desenvolvidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, aqui é um pouquinho o historiador falando, eles percebem que a educação era um fator de segurança nacional. Porque a destruição causada pela Segunda Guerra foi tamanha, né? O impacto das bombas atômicas foi tão grande
que os países mais desenvolvidos entendem que era necessário investir em educação e, portanto, em ciência, para que houvesse um desenvolvimento do país em vários aspectos, né? Inclusive, né, sobretudo econômico, mas também social, cultural e até militar. Então há um investimento brutal em educação a partir da segunda metade do século XX, né? E claro, né, isso impactou muito fortemente, né, do desenvolvimento da economia, da sociedade, da cultura, né, dessas principais potências. E no Brasil, né, nunca houve, né, essa preocupação. Nunca houve o entendimento da educação como uma política de Estado, que independentemente do governo, do partido que tiver no poder, ela tem, né, que seguir uma linha. Pelo que você está falando aí, Daniel, em parte, historicamente falando aí, também porque o Brasil não foi tão impactado pela guerra, né? Ele participou meio que de maneira ali, satélite. Ele não sem dúvida, mas existe um outro exemplo, né, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela, no início dos anos 70, era um país mais pobre e mais atrasado que o Brasil. Era um país pequeno, é um país pequeno, sem grandes recursos naturais, né? E ali no início dos anos 70, a sociedade coreana entende que é necessário investir fortemente em educação, né? Porque senão ela seria eternamente um quintal do Japão, da China, dos Estados Unidos. E aí há um investimento per capita brutal, que supera em muito, hoje em dia, a média mundial e o que se investe por pessoa no Brasil em educação. Além do investimento ter sido alto, foi extremamente eficiente o investimento. Foi. E a Coreia do Sul se transformou no quê? Numa potência. Então, por exemplo, muita gente hoje usa celular da Samsung, empresa sul-coreana. Eletrodomésticos, LG, sim, Samsung, carros, até produtos culturais a Coreia do Sul exporta. O K-pop, o dorama, que muitos sim, jovens assistem. E tudo isso por quê? Porque há 50 anos atrás ela investiu em educação e esse investimento brutal transformou a Coreia numa potência econômica, numa potência cultural. Isso que você fala também bate com a evolução pedagógica, né? No pós-guerra, justamente por tudo isso que você falou, países como os Estados Unidos e até na Europa, a Holanda, por exemplo, Inglaterra, investiram muito pesado no desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas, né? Por exemplo, a taxonomia de Bloom sim, surgiu em 1956. Exatamente. Logo ali após a Segunda Guerra Mundial. Né? O intuito ali era o quê? Vamos ter que ter teorias pedagógicas que nos ajudem a massificar a educação. Perfeito. Para impulsionar o mercado. Né? Exatamente. Então, né? Você encaixa aí tudo, né? Quando você olha para a história, você percebe que está tudo encaixado. Né? Esse exemplo que você trouxe é perfeito. O próprio TRI, que é o modelo, né, de correção do Enem, de análise do Enem, ele tem sua origem nesse momento aí, anos 50, quando se verifica a necessidade a psicometria nasceu ali, de massificar avaliações para obtenção de dados, para definição de políticas públicas de educação. Né? Perfeito, perfeito. E outro ponto, né, que eu sempre gosto de colocar para a gente discutir no Brasil é a forma como o currículo no Brasil é tratado no ensino básico. Né? Sim. O Brasil ele optou por utilizar uma base nacional curricular, que é bem conhecida, a BNCC, sim, enquanto países como a própria Coreia, que você citou, Singapura, a Inglaterra, enfim, países com desempenho educacional muito forte, optaram por um currículo mínimo ali, pronto, certo, nacional. Né? Isso tem prós e contras. Né? Perfeito. Vou elencar aqui como pró o fato de você ter um currículo pronto, você não ter a necessidade de você criar um próprio currículo. Isso demanda esforço técnico, sim, gente qualificada, etc. Porém, você não vai ter muita variabilidade de currículo. Você tem um currículo padrão ali com pouquíssima... Às vezes é menos atraente para o estudante. E você vai ter pouca margem de variação.
né, vamos dizer assim. E no Brasil eu noto que a coisa ficou meio travada. Por quê? Porque criou-se essa base. A ideia da base é que cada rede de escola, ou cada município, cada estado crie seu currículo baseado na base. E você trabalha o projeto pedagógico de acordo com o seu currículo. Perfeito. Mas não foi isso que aconteceu. Sim. 99% pegou a base e trabalhou como se a base fosse um currículo. Perfeito. E aí, há alguns anos aí está se discutindo, base não é currículo, vamos ter que organizar o pedagógico, né? Perfeito. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião já, eu vou até emitir aqui, eu não tenho vergonha, não tenho medo de emitir. Eu acho que deveria ter os dois no Brasil. Perfeito. Eu acho que se a gente tivesse os dois documentos no Brasil, a gente teria a solução já pronta, porque quem quiser criar o seu, crie, quem não tem condições técnicas de fazer, tem um currículo pronto aqui. Mas é uma opinião minha. Olha, eu acho que a solução que você propõe, ela é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque um problema que a gente verifica nas escolas é, sobretudo, a ausência de autoria docente, né? Então, a escola que atinge um desempenho mais elevado, né, no Enem, nos vestibulares, ou escolas que não estão preocupadas com isso, né, mas atingem um alto desempenho dentro da sua proposta, muitas vezes alternativa ou internacional, elas possuem um alto nível de autoria docente, que não é a autoria do material, é a autoria da aula. Certo. É o professor com uma boa formação, né, com um vasto repertório cultural, que vai fazer o quê? Ele vai conseguir montar, né, o seu curso, ou esse grupo de professores, ele consegue estruturar um currículo de alto nível, né? Porque eles têm fundamentação teórica, repertório para isso. Portanto, eles são autores, né? Mas isso existe numa minoria de escolas, numa minoria mesmo de escolas. E aí eu não estou me referindo só ao ensino público, eu também estou me referindo ao ensino privado. Sim, eu acho que a nível de Brasil, professores curriculistas são raríssimos. Exato, né? Porque além dessa formação, ele tem que ganhar bem, né? Para dedicar muito tempo, né? É um trabalho muito técnico, disso. Né? Exato. Então, a gente verifica essa questão, esse problema, né? As escolas não têm esse nível de autoria docente e acabam fazendo algo meio mambembe, né? Ou seja, não atingem um bom resultado. E esse problema, Daniel, não sei se você concorda, ele reverbera também na produção de conteúdo, né? Você que é um produtor de conteúdo, quando você recebe um descritor de objetivo de aprendizagem muito bem estruturado, um descritor de tópico de conteúdo muito bem estruturado, um roteiro de produção de conteúdo muito bem estruturado, deve facilitar muito a vida. Com certeza. Né? Porque você vai produzir muito bem direcionado aquele conteúdo. Sim. Mas se você recebe essas informações muito difusas, pouco concretas, imagina que você olha para aquilo, né? Eu posso fazer qualquer coisa aqui, às vezes. Né? Foi essa grande sacada dos sistemas de ensino lá a partir dos anos 70, né? O sistema de ensino como a gente entende hoje em dia, né, surge nos anos 70, surge no curso Anglo, exato. O Anglo foi o precursor disso. Foi o precursor. Interessante. Se quiser, eu posso contar rapidamente como surgiu. Claro, nos conte, por favor. O curso Anglo surgiu em 1950 e, né, rapidamente obteve uma alta reputação, né, por conta dos seus resultados, e começou a atrair alunos da cidade toda, do estado todo, do Brasil todo. E nos anos 70, até por conta de um processo de crescimento demográfico muito acelerado, né, de urbanização muito acelerado, o curso Anglo cresceu muito. De 9 turmas passou a ter mais de 20. Essa é a época de ouro dos cursos pré-vestibulares, né? E aí havia a necessidade de se estruturar o processo de ensino e aprendizagem de uma maneira mais bem organizada, mais clara, mais padronizada mesmo. Por quê? Quando a gente está falando do curso pré-vestibular, todos os alunos têm que ter a mesma preparação, porque vão fazer a mesma prova. E qual que era a tendência?
Cada professor dá o curso do seu jeito, a matéria do seu jeito. Para que isso não ocorresse, lá nos anos 70, né, os fundadores do Anglo, alguns professores muito importantes naquele contexto, desenvolveram um material que estruturava esse processo de ensino e aprendizagem de uma maneira bem organizada e bem clara, né? Dividindo as matérias por setores, dividindo o conteúdo de cada setor numa quantidade específica de aulas. O conteúdo ia ter mais ou menos aulas de acordo com a incidência dele nos vestibulares. E aí surge um material que na época foi chamado apostila caderno. Esse termo não é mais usado, né? Apostila é um termo considerado um pouco pejorativo, mas surgiu ali um material que estruturava o processo de ensino e aprendizagem, que garantia ao professor, né, essa orientação que você citou, o que eu tenho que ensinar, quando, em quanto tempo e como. E para o aluno também garantia isso, garantia uma orientação do que ele tinha que fazer após a aula. Era um plano de ensino associado a um conteúdo, Exatamente. a um material. E aí criava-se, né, uma cultura de estudos, uma rotina, fundamentada ali no volume e qualidade de produção do aluno. Então era um ciclo virtuoso e que levou a resultados, né, muito bons. E aí outros cursos começaram a querer usar esse material. E aí foram surgindo as primeiras escolas parceiras. Aí depois houve a demanda por material do ensino médio, do fundamental, educação infantil, e aí isso foi sendo desenvolvido. Isso foi criado no Anglo de maneira, assim, por algum grupo de professores, de maneira aleatória, ou foi uma coisa meio estruturada pelo próprio grupo na época? Foi estruturado pelo próprio grupo na época, né? Por alguns professores, né? Que seriam os professores principais da época, sei, como se fossem os titulares de cada matéria, né? Então eles se organizaram e colocaram ali no papel a maneira como eles estruturavam o curso deles, e aí esse material ele tinha uma coesão, né, entre as matérias. Legal. E aí surge o sistema de ensino, né? E aí surge com o Anglo, depois surgem vários outros. Né? Isso ainda na década de 70. 70, o Anglo, anos 70. Acho que alguns outros surgiram já nesse período, mas a partir dos anos 80, 90, que isso se torna mais disseminado. Que interessante, muito interessante, eu não sabia disso. É. E quer dizer, o Anglo ele já veio com o viés, uma ideia de sistematização do ensino na década de 1970. Exatamente. Muito próximo do que estava acontecendo já nos Estados Unidos. Quer dizer, 60 os americanos estavam fazendo isso. Exatamente. Né? Final da 60, na verdade, começou a fazer isso. Então o Anglo estava muito antenado com o que o Ocidente estava fazendo em termos de sistematização da educação. Exato. Para o Brasil, na época, foi algo revolucionário, né? Que impactou muito. E, de certa forma, não foi seguido, né? Foi seguido por alguns grupos, um nicho ali, mas do ponto de vista acadêmico, vamos dizer assim, do setor, o viés foi o inverso, né? Mas você sabe que hoje em dia, considerando o alunado das escolas particulares, sim, 80% estudam com materiais e sistemas de ensino. Sim, hoje é. Então, pouco mais até de 80%. Então, houve um crescimento muito grande, especialmente nos últimos 20 anos, do uso dessa linha metodológica. Hoje, Daniel, qual é o perfil do Anglo, né? Das escolas Anglo, do sistema de ensino? Qual é o perfil do aluno que busca vocês hoje? Bom, são escolas que eu, né, colocaria como escolas que buscam uma alta performance, né? E embora, né, esse termo possa ser usado com diferentes sentidos, é uma alta performance no Enem e nos vestibulares. É uma escola que busca uma reputação acadêmica a partir desses resultados, né?
Então, esse é o perfil de escola que se torna parceira do Anglo. E as famílias que aderem a escolas que usam o sistema Anglo são famílias que estão preocupadas com isso, né? Com o desenvolvimento de habilidades e competências que permita aos seus filhos entrarem na faculdade no curso que eles escolherem, não no que sobrar. Ou seja, famílias que estão preocupadas, né, com, com isso. Então, uma preocupação de ordem prática mesmo. Prática, querem que os filhos entrem nas melhores universidades, porque sabem que isso vai ter um impacto importante na vida do indivíduo, né? E você sabe que a gente vive no Brasil um processo de declínio demográfico, né? Sim. Esse é um elemento importante de se discutir. Por quê? Porque o Brasil era um país jovem, entre 70 e 90, Sim. mais do que dobrou a população, passou de 90 milhões para 183 milhões. Sim. Não à toa, nessa época, inclusive, um grande crescimento de escolas particulares, porque havia demanda, né? Também há um avanço no ensino público, na oferta do ensino, pelo menos, né? Mas hoje em dia o Brasil está envelhecendo. Então, o percentual de crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 18, 19 anos, hoje em dia deve estar na casa ali dos 13% da população. Já foi o dobro. A tendência é diminuir. E aí, como isso impacta as escolas particulares? Vai ter cada vez menos alunos, porque tem menos gente nascendo. Sim. E aí, quais são as escolas nesse contexto que vão conseguir se manter? As escolas que têm, né, uma melhor reputação acadêmica, que as famílias enxergam valor nela. Aí também eu estou aqui na seara das opiniões, né? Posso estar equivocado. Eu acho que é a escola que não fica em cima do muro em relação ao seu propósito. Perfeito. Né? Porque algumas escolas eu percebo que ela não tem uma identidade própria. Falou tudo. Né? Então, quando eu te perguntei o perfil, você foi muito claro. O nosso perfil é esse. Gosta ou não gosta, o nosso perfil é esse. Quem nos procura é isso. E a gente faz isso muito bem. Exato. Vai ter outra escola que vai ter outro foco. Vai ter outra que vai ter outro foco. Eu já tenho algumas escolas que você não sabe muito bem. Não tem foco nenhum. Não tem foco nenhum. É como se ela quisesse abraçar todo mundo. Não vai conseguir. Né? Nossa, você falou tudo. E é exatamente isso. O que eu percebo? Que as escolas que têm o melhor desempenho, a melhor reputação, são as escolas que têm uma identidade clara, são fiéis ao seu propósito e a partir disso se organizam. Seja escolas que visam, né, a aprovação nos principais vestibulares, ou seja, escolas que têm um projeto alternativo, Sim. mas que está claro para as famílias, para os professores, para a comunidade como um todo. Sim. A escola que não consegue desenvolver uma identidade, ela vai se assemelhar mais a um clube do que a uma escola. Isso. Né? Então é um problema. Eu tenho percebido isso. Eu conversando outro dia com um diretor de uma rede de escolas, e ele estava dizendo justamente isso, que no começo da operação ele meio receoso em colocar muito exposto os valores que ele preconiza, enfim, a identidade da escola. Sim. E ele percebeu que isso gerou muito problema, porque muitas famílias matriculavam seus filhos na escola dele, por não saber exatamente qual era a identidade da escola, alguns se decepcionavam, se frustravam. Perfeito. Porque eles criavam a expectativa de uma coisa, na verdade era outra coisa. Uhum. E isso começou, inclusive, a gerar muito processo judicial, atrito com família. E aí ele resolveu mudar a postura, né? E não, eu vou definir qual é o conjunto de valores que a escola defende. Enfim, colocou a escola dentro de uma identidade que é o que ele queria. Perfeito. E aí a coisa foi melhorando, porque a família que procura aquela escola já é uma família que procura aquilo que está sendo exposto, aquela identidade, né? Não, perfeito. E aí a escola que se posiciona de maneira clara, ela vai atrair famílias que eu chamaria de educógenas, que são aquelas famílias que valorizam de fato a educação, o projeto da escola, então elas vão ter uma postura mais parceira.
elas vão sentir também, vão ter mais sensação de pertencimento àquela escola. Perfeito. Exato. Elas vão ter sensação de pertencimento, vão ser mais parceiras, vão ser melhores de lidar e mais fiéis à escola, porque elas não estão procurando essa escola pelo preço, Isso. e sim pelo projeto, né? Porque quem vai pelo preço, né? Quem vem pelo preço, a escola também vai embora pelo volátil, preço. Porque são famílias que estão preocupadas com realmente apenas o preço. Se encontrar algo que considera mais geralmente vantajoso, essas famílias que têm esse sentimento de pertencimento, elas são tão fiéis que trazem seus descendentes, né? Exato. Os filhos eles vão trazendo para a sua escola. E difundem, né, no boca a boca os valores da escola e contribuem para que essa escola se torne mais consistente, inclusive. Essa questão da demografia que você mencionou aí, Daniel, é muito interessante, porque no caso do ensino básico, a redução do crescimento demográfico impacta na hora. De imediato. No caso do ensino superior, por que não vai ou não está impactando de imediato? Porque existia um estoque. É verdade. De gente mais velha que não conseguiu fazer ensino Excelente superior, ponto. e que resolveu depois de velho, não, vou fazer meu curso. Né? Tanto que você vai no curso de medicina, tem cara lá com 50 anos, 60 anos fazendo medicina, por exemplo. Sim. Direita, né? Enfim, todos os cursos. Obviamente que esse estoque vai ter um fim. Né? As pessoas estão envelhecendo também e o acesso ao ensino superior aumentou também. Então o estoque ele vai gradativamente reduzindo, mas no ensino básico não tem esse estoque. Né? Nasceu. Exato. Se não nasce, não tem. Não nasce, não tem. Então, existem estudos que indicam que nos próximos anos muitas escolas particulares não vão conseguir se manter. E vocês já estão nessa perspectiva, né? Já estão se preparando para isso, né? Já. Por isso que a nossa proposta ela é bem clara, a identidade ela é muito clara, né? Muito consolidada. A gente busca desenvolver nas escolas, né? Resultados, né? Bem facilmente identificáveis, aprovação nos principais vestibulares, né? Porque isso fortalece a reputação acadêmica da escola. E aí, quando uma escola ela atinge uma alta reputação acadêmica, ela começa a atrair alunos fora do bairro, se for uma cidade grande. Você aumenta o raio. Exato. De atuação. Se for uma cidade menor, média ou pequena, ela consegue atrair alunos até de fora do município. Né? Por quê? Porque as famílias vão buscar justamente, né, a escola por conta dessa reputação que é fundamentada em resultados. E agora, com a volta da divulgação dos microdados do Enem, a divulgação oficial, e com, né, os rankings que surgem, diferentes empresas fazem os rankings, mas ele é o mesmo sempre, porque é baseado nos mesmos dados. As famílias vão ter ainda mais condições de escolher a escola a partir, né, de dados concretos, de indicadores concretos. Então, por isso que é importante que a escola particular ela seja atenta a isso, aos resultados, né, porque ela fica exposta. Sim. Né? Vamos para um outro tema aqui que eu acho pertinente, Daniel. Hoje, nós temos um perfil de sociedade que está gerando um perfil de estudante com um nível de dispersão muito elevado. Né? Quando eu falo nível de dispersão, são indivíduos que não com baixo poder de concentração. Sim. E, consequentemente, com baixa capacidade de reflexão. Perfeito. Porque se você não se concentra em algo, você também não consegue refletir. Isso se deve por N fatores, né? Redes sociais, acesso precoce a tecnologias que não deveriam estar na mão de crianças, etc. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque a gente sabe que
a aula é importante, mas não é na aula que se aprende. É. Né? Tem que estudar. Na aula se entende, Sim. estudando em casa que se aprende. A aula é o mapa da mina, é o norteador. É isso mesmo. Né? Mas o processo de aprendizagem acontece depois, o aluno sozinho. Sim. E se ele não fizer isso, ele não vai aprender. Se ele sabe não muito bem produzir disso. depois, não vai fixar. Vou citar aqui novamente o saudoso professor Pierre Luigi, né, que falava muito sobre isso. Professor do ângulo, professor histórico. Professor do ângulo de história, né? Não, é física. Física. Foi um grande professor e autor de materiais, palestrante. Sensacional, né? Os vídeos dele, mesmo antigos, são extremamente atuais São hoje. atuais. Porque ele batia muito nessa tecla, né? Ele dizia que estudar é o inverso de assistir aula. Sim. Né? E ele falava isso na década de 1980. Isso. Imagina o quanto eles não jogaram pedra nele, né? Sim. Porque a gente tinha naquela época, principalmente, uma educação muito centrada na aula. É isso mesmo. Né? E principalmente no ensino básico. Sim. Né? Dos anos 80, 90 até início dos anos 2000, a sala de aula, principalmente nas escolas privadas, era quase que um teatro, era um centro de né? E tinha professores que eram estrelas ali, e aquilo era intocável. Era musiquinha para aprender, como se aquilo realmente gerasse aprendizado e não o esforço posterior do estudante. Perfeito. Mas o que quer dizer é que cada dia está mais difícil de fazer com que esse estudante ele pare e ele faça a atividade de estudar, que é o que gera realmente aprendizado. A gente viu agora a proibição de celulares nas escolas, mas a gente sabe que isso é um pingo no oceano. Sim. Porque o estudante está só num período ali na escola, depois que ele sai da escola, ele vai ter acesso, as famílias não têm ainda essa maturidade para afastar esses equipamentos das crianças. Como é que vocês estão lidando com isso? Você hoje é pessimista, é otimista com relação a isso? O que é que a gente pode fazer para resolver? Porque eu acho isso um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Olha, é difícil ser otimista, né? De toda maneira, há alguns movimentos que têm sido feitos que apontam para uma tentativa de correção de rota, né? A própria proibição do celular em escolas é algo importante, né? Porque o uso do celular em escolas dificultava demais a concentração. O aluno não vivia não apenas a aula, mas ele não vivia a escola como espaço de sociabilização. Sim. Né? Bem, a gente entende que a tecnologia também ela não pode ser recusada completamente, né? Porque senão também a gente vai estar preparando mal o aluno para a vida real, em que, né, há cada vez mais diferentes tecnologias, né? Então, a tecnologia, a meu ver, ela pode ser usada como um elemento estratégico, né, que impulsiona os resultados, que melhora, aprimora o processo de ensino e aprendizagem, mas ela não é, por si, a solução definitiva. É muito comum haver modismos na educação brasileira. Sim, as modinhas da educação, né? Lembro uma época em que a moda era aquela lousa interativa, no início dos anos 2000? Depois, mais recentemente, o metaverso, você lembra disso? Um monte de escolas passou a adotar, que vira depois de um tempo, sucata. Porque se torna anacrônico. Se você não usar aquilo dentro de um processo planejado de uso, que envolve capacitação do professor, atividades pré-prontas para aquele tipo de tecnologia, vai... Então, a própria tecnologia, seja ela qual for, incluindo o uso de telas, ela tem que ser muito bem pensada. Ela Sim. pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, né? Mas ela não pode ser considerada a salvação desse processo, e deve haver limites. A gente vê em vários países do mundo, né? Sim. Que num primeiro momento consideraram abolir o papel
retornando ao papel. Eu fui Né? Acho que a Suécia fez algo nessa Suécia, linha, Finlândia. né? Finlândia. Eu fui apedrejado quando eu falei isso há 5, 6 anos atrás. No meio da pandemia eu dizia, gente, o papel é a melhor tecnologia educacional. Não existe nada melhor do que o papel. Perfeito, eu concordo plenamente. E eu falei isso, tá lá no LinkedIn, nos meus posts, e o pessoal, fila de gente para quem batia mais na minha fala. E agora está aí o resultado. Mas eu não falei isso da boca para fora, porque a gente que é da educação, que lê, Sim. a gente sabe que, por exemplo, os estudos relacionados ao uso de telas são péssimos. Sim. Os primeiros estudos relacionados ao uso de inteligência artificial em sala de aula, os resultados são muito ruins. Sim. Né? E antes desses estudos eu já dizia, gente, IA em sala de aula, eu só consigo ver um uso da IA em sala de aula. Eu vou ser bem chato aqui com isso. Se a aula for para ensinar o estudante a usar IA. Exato, perfeito. Tirando isso, vai ser um componente que vai atrapalhar o processo. E aí agora saiu um estudo do MIT, inclusive, mostrando que a IA está tornando os estudantes mais burros, literalmente. Porque não... Ele é fácil, né? Procura alguma coisa ali e ele não exercita. Porque o que deveria ser processado na mente do estudante começa a ser processado fora. Exatamente. Né? Diminui a criatividade do indivíduo. Também. O Nicoleles, o cientista Nicoleles, ele tem uma frase num vídeo na internet que, para mim, aquilo é perfeito. Ele diz o seguinte, que o perigo, eu falei até na outra entrevista, o perigo da IA é a redução da diversidade de inteligências. Perfeito. Né? Porque quando você concentra tudo numa única inteligência, eu perco 7 bilhões de inteligências, que são as pessoas. Então a gente precisa dessa diversidade de inteligência. E aí quando você coloca IA numa sala de aula, você está tirando a diversidade de inteligência do professor, dos estudantes, de todo mundo que está ali. Por isso, né, que eu sempre defendo, né, o investimento na formação dos professores. Sim. Né? O cuidado com o planejamento e a execução, né? O cuidado com uma gestão, com a gestão escolar. Gestão pedagógica de primeira. Pedagógica, que seja fundamentada em indicadores, tanto internos como externos, porque isso torna a escola mais robusta, né? mais consistente em termos de projeto. E aí ela não vai usar ou não vai encarar determinadas tecnologias como a salvação da lavoura, né? E não vai ficar dependente delas, porque muitas escolas adotam uma série de elementos tecnológicos até como um diferencial de marketing para captação de alunos. É verdade. Mas efetivamente determinadas tecnologias não resolvem problemas reais, não impactam tanto, né, no desempenho dos alunos. Pode atrapalhar. Pode até atrapalhar. Então a tecnologia, ela não pode ser negada, mas ela é uma ferramenta auxiliar que tem que ser utilizada, né, em consonância com o projeto da escola, com a identidade da escola, né? Porque o centro da escola sempre vai ser o ser humano, né? A escola deve trabalhar em prol do aluno, ele é o centro, né? E todos os demais, né, tem que estar concatenados, né? Ou seja, é um ambiente intensamente humano. A tecnologia é uma ferramenta auxiliar, ela é secundária, não pode ser ignorada, mas também não pode ser encarada como a protagonista do processo. Perfeito, Daniel. Daniel, muito bom o papo aqui contigo, espero tê-lo aqui mais vezes no programa. Vai ser um prazer, eu adorei. E eventualmente visitar, eu quero visitar lá o ângulo, conhecer. Já está convidado. Eu já estou me convidando aqui também. Já está convidado. Tomar um café lá com vocês e conhecer o trabalho de vocês. E também apresentar eventualmente o que a Questione faz em relação à avaliação nas escolas. Sim, vai ser. Daniel, o microfone está aberto. Se você quiser divulgar alguma coisa, algum projeto seu, alguma coisa lá do ângulo, fique à vontade. Eu gostaria, né, de agradecer o convite, né? A maneira como você conduz é incrível, é tranquila, é natural. A gente consegue dialogar, né, colocar os pontos com bastante
né, calma, né? Acho que as coisas ficam sempre mais claras. Acho que para quem está assistindo fica mais atraente. Bem, eu estou aqui pelo seu convite, né? E gostaria de me colocar à disposição de escolas, né, de instituições que queiram conhecer o sistema Anglo, que queiram que eu apresente, né, a nossa metodologia, ou que eu dê palestras, formações para os professores, para a gestão. Tenho aí uma experiência de mais de 20 anos trabalhando em prol da educação, em prol dos resultados da reputação acadêmica. É isso. Boa, boa. Pessoal, obrigado e até o próximo programa da Educação em Foco Podcast.